Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube FI. E hoje a gente vai falar do fundo RBR Logística, código de negociação RBRL11. É um fundo que é filho de outro fundo. A RBR já tinha um fundo chamado RBRP, RBR Properties. E no final do ano passado, esse fundo se interessou em focar em logística. Ao invés do próprio RBRP adquirir outros imóveis da área de logística, para simplificar, ele criou um fundo dentro do seu próprio patrimônio, que é o RBRL, e adquiriu esses imóveis dentro, através desse fundo de logística, com o viés de, eventualmente lá na frente, poder abrir o capital desse RBRL. E foi o que ele fez. Esse fundo ele já realizou a sua segunda emissão, uma emissão apenas para investidores qualificados, e agora está fazendo a sua terceira emissão, agora sim para o público geral. Vamos dar uma olhada? Bom pessoal, então para a gente conhecer um pouquinho mais do fundo, basta a gente vir aqui e digitar um pedacinho do nome do fundo ou do código de negociação dele. Isso vai nos levar para a página principal, onde a gente vai ver então as principais características. O fundo é um fundo bastante novo, ainda não tem nenhum ano de existência. Ele começou a ser negociado em bolsa em abril, né? Então não tem nenhum ano. Ele é da equipe da RBR, mesmo gestor do pessoal do RBRP, do RBRF, entre outros. Ainda não faz parte do IFIX, o que é normal num fundo que ainda não tem um histórico de negociação em bolsa. Os critérios para fundos com menos de um ano de negociação em bolsa são mais restritos, digamos assim. Observando o histórico de cotações, claro, o histórico de cotações bastante pequeno, bastante curto, né? Então, ele já vem para a bolsa já nesse período da pandemia. Então, vai flutuando aqui na base de 115 durante muito tempo. Um leve recuo, uma leve queda, e hoje está sendo negociado a 111,90 no momento que a gente grava esse vídeo. Analisando o histórico de proventos, a gente vai ver então que a última distribuição dele foi de 65 centavos, o que equivale a um dividend yield perante o preço de hoje de 0,58%. Não dá para ver 12 meses, porque o histórico dele ainda é muito curto, mas olhando os 6 meses, a gente vê que ele distribuiu R$ 4,24, que dá um dividend yield de 3,78. Então, se a gente resolvesse plotar ele, projetar isso para 12 meses, aí um dividend yield na base de 7%, um pouquinho mais. Se a gente analisar o histórico, claro, ainda tem um pouco de irregularidade, o que é normal num fundo muito novo, e um fundo novo que já passou por 2 emissões, indo para a terceira agora. Então, a gente no relatório vai ter a possibilidade de ver um pouco melhor o motivo dessa irregularidade, etc. Mas é normal, um fundo que está novo, a gente tem um pouco mais de solavancos para cima e para baixo, que depois tendem a ir se homogeneizando, se regularizando. Analisando aqui o histórico do valor patrimonial, a gente vai ver que o valor patrimonial pela última divulgação, que é a base de outubro, a gente está gravando esse vídeo em novembro, porém já tem a informação de outubro. O valor patrimonial por cota está em 102,80. Então, levando em consideração que o valor de mercado está em 111,90, a gente tem uma relação de preço sobre valor patrimonial de 1,09, né? Para ser bem exato, um ágio aí, né, de 8,85. Por isso aqui arredonda para 9%. Então, enquanto o valor patrimonial do fundo, nesse momento, 330 milhões, o valor de mercado cerca de 360 milhões, um pouquinho menos. Se a gente pegar aqui o histórico como um todo, vê que o fundo historicamente negocia com ágil. A gente tem aqui o valor patrimonial de março e abril, mas ainda não tinha negociação, então aqui não captura,
mas desde então ele sempre negociando com um pequeno ágio. O máximo que aconteceu aqui foi 1,16. Então, um pequeno ágio no momento. A quantidade de cotistas, claro, extremamente pequena nesse momento, já que ele ainda não fez nenhuma oferta pública, está fazendo a sua primeira oferta realmente pública agora, não só fechada a investidores qualificados. Então a gente vai ver que no começo ele tinha pouquíssimos cotistas, porque foi um fundo que nasceu de dentro de outro praticamente, né? E ele tem negociação em bolsa, apesar de nunca ter feito a oferta pública, mas ainda assim, como ele é limitado formalmente a investidores qualificados, agora não mais com essa oferta, mas isso sempre torna um pouco mais difícil para o público de varejo ter acesso. Então, no momento ele tem aqui menos de 800 cotistas. Com essa oferta acontecendo, é fácil da gente imaginar que essa quantidade de cotistas tende a crescer e crescer muito. E a gente também vai ver um reflexo na liquidez. A liquidez é muito, vamos dizer, ela é pequena. Olhando aqui o mês passado, mês de outubro, uma liquidez, né, um volume médio de negociações de 142 mil. Esse mês de novembro, a gente está pela metade do mês, de 52 mil, até ainda um pouquinho menor. E a gente vai ver a média diária aqui no primeiro mês, que teve negociação um pouco mais forte, né, na época da segunda emissão, foi de 600 mil reais praticamente, e depois foi caindo. É normal, quando tem uma oferta a gente vê uma explosão de liquidez que depois vai caindo e retornando a um patamar, vamos dizer assim, normal. Um fundo pequeno é difícil da gente entender o que é um normal, né? Mapear o que é isso é normal, mas claro, essa oferta sendo bem sucedida, ela acontecendo, o fundo vai conseguir melhorar bastante essa liquidez e, teoricamente, em teoria, né? Repito, sei que estou sendo repetitivo, em teoria, fundos mais líquidos tendem a ser melhor precificados pelo mercado. Fundos menos líquidos tendem a apanhar um pouquinho. Analisando aqui o último relatório, saiu em outubro, ainda não saiu o relatório de novembro, né? Com base aqui então de setembro. Aqui tem algumas informações que a gente já viu sobre valor patrimonial e tudo mais. É um fundo que tem 5 ativos nesse momento, uma área bruta locável de 134 mil. Aqui tem algumas informações da quantidade de cotas. Então a gente vê, por exemplo, que em julho ele ainda estava com 1.800.000 cotas, né? O patrimônio dele estava aí da ordem de 170 milhões, alguma coisa assim. E aí depois ele fez a segunda oferta e aí subiu para o tamanho que ele tem hoje, né? Um patrimônio aí da ordem de 330 milhões. Agora ele está buscando dobrar de tamanho e aí para praticamente 700 milhões, pelo menos muito perto disso. Aqui tem uma nota do gestor. A RBR é uma equipe que tem vários fundos, né? Então ela tem uma equipe especializada em crédito que acaba trazendo algumas informações também para a estratégia do RBRL. Eles têm inclusive algumas operações no exterior, então acaba tendo uma visão macro do que está acontecendo em outros países e como isso pode afetar positivo ou negativamente o Brasil, e vão usando isso, né? Os fundos vão trocando informações entre si. Eles também têm alguns fundos fechados que cuidam da parte de desenvolvimento, né? De obra. Então, por exemplo, mesmo esse empreendimento aqui, que é esse FW5 no Extrema Business Park, que é uma obra, não é algo totalmente novo para o pessoal da RBR, apesar de ser dentro dos fundos listados, sim, uma novidade, mas nem tanto, porque eles têm uma equipe que já trabalha com desenvolvimento há mais tempo nos fundos que eles têm, que são fechados, que não são fundos em bolsa, mas eles já têm esse expertise, digamos assim. Aqui ele está comentando sobre a alocação para o Mercado Livre, né? Esse empreendimento que está sendo levantado, já foi fechado o aluguel dele
para o grupo do Mercado Livre. Então, essa região de Extrema, né, uma região que fica próxima a São Paulo, Campinas, não está longe do Rio de Janeiro, nem de BH, uma área que muitos fundos de logística estão olhando com muita atenção e muito carinho. Aqui ele também comenta da não renovação do contrato da FCA, da Fiat Chrysler. A gente vai olhar melhor esse empreendimento mais à frente, né, em Hortolândia. Então o final dele está para 30 de maio, então ainda tem aí uns 6 meses para frente, o que dá tempo do pessoal da RBR se reorganizar, né, buscar novos inquilinos, etc. Ou quem sabe até lá conseguir convencer a Fiat Chrysler a não devolver o imóvel, quem sabe. É uma região, um segmento de veículos leves, né, então que sofreu bastante durante a pandemia, né, tem sofrido bastante. Então aqui vem as despesas e receitas, tudo que o fundo teve de reserva e tudo mais. Aqui está a composição das receitas, né, tanto dos ativos imobiliários em si, fundos imobiliários que ele tem, algumas posições em fundos imobiliários, em renda fixa, que é o caixa, algumas provisões, né, aqui é o patrimônio líquido, não as receitas, né. Então aqui vem a explicação das estratégias. O pessoal da RBR sempre bota esse quadrinho nos seus fundos, que facilita da gente entender. Então ele tem o que eles chamam de estratégia core, que é a estratégia núcleo, né? Ele quer ter pelo menos 70% do patrimônio alocado nisso que eles chamam de estratégia core, que são investimentos tijolo diretamente, ou FIIs exclusivos, ou seja, não FIIs listados, FIIs que são criados às vezes para poder gerir melhor o patrimônio, uma SPE que está comprando e que vai ser desmontada depois, alguma coisa assim. Então, pelo menos ter 70%, no momento ele está aqui com um pouquinho acima de 50%, claro, um fundo novo ainda está fazendo as suas alocações. O que ele chama de alocação tática, que é via FIIs listados, então ele tem ali de 0 até 30% em fundos imobiliários que eles veem que tem uma boa relação de risco-retorno. No momento está praticamente zerado, é uma posição quase inexistente no momento. Liquidez é o caixa do fundo, né? Renda fixa, LCI, CRIs, FIIs, buscando melhorar o carrego do fundo. Então, algum FII mais focado em operação de caixa, operação CDI, coisa desse tipo. Não como viés imobiliário, mas como um viés mais caixa mesmo. Tem até 20% em caixa. Hoje está um pouquinho acima, tá? Cerca de 30%, o que é normal, repito, por ser um fundo novo, que recém terminou uma segunda emissão, ainda não alocou todo o capital, operação de logística geralmente demora um pouquinho mais para alocar, e ele pode ter até 30% em operações de desenvolvimento. No momento ele tem um pouquinho acima de 20%, então é um fundo que, depois que ele já estiver um pouco mais amadurecido, ele vai ter pelo menos 70% em tijolo, com viés de renda, algo mais previsível, até 30% em operações táticas e até 30% em desenvolvimento. Claro que para poder aumentar um tem que diminuir do outro, etc., que são parâmetros que também podem ser mudados, mas sempre com viés aqui de longo prazo, uma coisa mais longa. E aqui está a alocação tática do fundo, né? Ele tem aqui cerca de 4 milhões apenas em HGRE, TEP, JSRE e Bari, né? 4 fundos listados, como eu disse, uma posição muito pequena ainda. E o caixa, né? Aquela operação liquidez, basicamente em Canip e um pouquinho de KNCR, 2 fundos de CRIs da Quineia, um com base CDI e outro com base em índices de inflação. Aqui tem a alocação. E aqui estão os galpões. Esse aqui é o que está sendo construído, que é o de Extrema, que já está alocado para o Mercado Livre. Então, essa aqui é essa operação. Aqui, claro, é uma imagem ilustrativa, o imóvel não está construído, a gente viu a foto aqui, dá para ver que, por enquanto, é só ainda está bem na base. Ele adquiriu esse imóvel com uma garantia de receita do vendedor, que é o sócio dele na construção, mas já
fechou essa operação com o Mercado Livre. Em agosto eles soltaram um fato relevante explicando bem como é que seria esse contrato de garantias de renda mensal garantida, que basicamente não vai ter efeito assim que for locado para o Mercado Livre. O galpão da Fiat Chrysler, que é o que está sendo desocupado agora, né, nessa operação que a gente mencionou. Então, assim, é veículo leve, então que está sendo um pouco mais afetado. Ele é um imóvel líquido, então ele não tem nada muito específico para a Fiat Chrysler. Então, com a saída da Fiat Chrysler, o fundo tem uma boa liberdade para poder alocar para outros inquilinos, eventualmente até segmentar para talvez 2, 3 inquilinos, talvez 4. Ele tem um pátio de carretas com boa quantidade de vagas, então isso é um diferencial importante. E até essa área aqui do lado também pertence ao imóvel, então eventualmente poderia até pensar numa estratégia de alugar para um inquilino que precise desses 42 mil metros quadrados, mas já deixar pré-negociado que se o inquilino pedir, o fundo pode construir aqui mais cerca de 10, 12 mil metros quadrados e o inquilino pagaria um extra. Então, às vezes, o inquilino pode estar buscando 40 mil metros quadrados, mas já tem um visual aqui para 50, 55 mil metros quadrados. Tem essa flexibilidade no terreno. Essa operação aqui da Trisoft em Itapevi, né, São Paulo, então está ali no que chamam de raio 30, né, ou seja, menos de 30 quilômetros do centro de São Paulo, muito próximo a Presidente Castelo Branco. É um inquilino que já está lá há mais de 20 anos. É uma operação industrial, porém é uma operação industrial leve, então mais logística do que realmente industrial. O inquilino está lá já há bastante tempo. É uma empresa familiar ali, tocada pela família e tudo mais. O galpão da Volkswagen em Resende, aqui no estado do Rio de Janeiro, ele já é de veículos pesados, então ele não passa pelo mesmo problema que a FCA. Como é de veículos pesados, ele tem a possibilidade, ele está se beneficiando muito, né, da questão da safra de soja, que tem melhorado, né, as safras recordes que o Brasil vem tendo e tudo mais. E ele é anexo a uma fábrica da Volkswagen. Aqui é só a parte de logística. E ainda traz um benefício tributário, né, uma redução de burocracia tributária para a Volkswagen, porque ele tem um acesso sem ser por rua pública, tem um acesso interno. Então, aqui chegam os grandes pedidos das fábricas, né, e vai jogando para a fábrica da Volkswagen, né, para a montadora, aos poucos, conforme vai precisando. E como não transita por rua pública, não tem que ter nota fiscal de remessa para lá e para cá. Então, isso traz um benefício aí para a Volkswagen não ter que ficar emitindo nota para transportar do galpão para a fábrica. Isso corre por rua interna. E mesmo com a redução que houve em 2015, 2016, né, com a crise, etc., esse galpão continuou sendo usado, em momento nenhum ele ficou ocioso. E a operação da IBM em Hortolândia, né, a IBM fez algumas reformas, é um imóvel que está a menos de 10 quilômetros aí do aeroporto de Viracopos, no cruzamento da Bandeirantes, com uma outra rodovia aqui importante, jornalista Francisco Aguirre Proença, onde ela fica localizada em si. Ela tem algumas especificações, como por exemplo as paredes são de concreto, um material muito mais resistente do que normalmente se utiliza num galpão desse tipo. Isso foi uma exigência do grupo segurador que faz os seguros da IBM a nível mundial, porque como são equipamentos, né, é uma operação da IBM de distribuição, venda de servidores, coisa de alta tecnologia, então coisas com alto valor agregado. Então o grupo segurador exigiu esse reforço. Então até para a IBM sair, ela teria que conseguir um galpão com uma estrutura parecida, o que não é fácil, tem essas especificações que são de difícil replicação.
Então, pessoal, como eu disse, agora esse fundo ele está indo para a terceira emissão, uma emissão de mais de 300 milhões, onde ele pretende adquirir 3 ativos em Goiás, São Paulo e Minas. Inclusive o de Goiás seria um galpão refrigerado. Tá? Então, para quem quiser exercer o direito de preferência, para quem quiser participar dessa oferta, dá uma olhada na página do Clube FIA para poder ver o prospecto, entender direitinho, saber como fazer para poder participar. E até lá no prospecto mesmo tem o detalhamento dos ativos. Dá para ver, por exemplo, no relatório de viabilidade. Então, é um fundo que está querendo crescer, adquirir mais 3 ativos, se diversificar até saindo da região sudeste, indo um pouquinho agora já para o centro-oeste. E para quem quiser participar dessa oferta, é só ler lá como fazer. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!